Nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, e do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. E dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor e as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, esta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Purificação da Igreja. As almas vítimas são o seu sustento. Nossa, falando da purificação da Igreja. Vamos lá. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício, né? Olha a forma com que ela chama a Santa Missa. O divino sacrifício. E enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. Bem, vamos tentar entender aqui, né? Então, o sacerdote falou para Luísa isso, né? A coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isto, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais. Certo. E todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna, né? Então é como se fosse assim a coluna de Pedro, né? Que diz que Pedro é uma coluna da igreja, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas dizem que São Paulo é uma coluna, né? Representa uma coluna, São Pedro representa a outra coluna. No caso, São Paulo representava essa parte missionária da igreja, né? E o Pedro representava a parte eclesial da igreja, né? A parte, como é que se diz assim, consolidada da igreja, né? Então, essa parte também litúrgica, né? A parte, como é que eu posso dizer assim, mais formal da igreja, né? Então, tem isso, né? Tem essa concepção sobre coluna. Quando fala de coluna, já lembra logo de São Pedro e de São Paulo, né? Que dizem que eles são a coluna da igreja, porque tem essa representação. Então, né, veja bem que essa coluna aqui, ela, né, toca o céu, ela chega até o céu e está também na terra, né? Aí, lembra daquela passagem que Jesus fala para Pedro, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, né? E que é que está nessa parte de baixo da coluna, né? Então, e abaixo dessa coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais, todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna, né? Então, essas pessoas que têm acesso à coluna de Pedro, né? Que é esse ligar no céu, desligar na terra, eles conseguem, né, fazer isso. Então, são os sacerdotes, né, que têm essa, esse privilégio mesmo, né, assim, essa oportunidade, né, de fazer isso. Então,
Mas com minha surpresa, ao olhar, vi que destas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, né? Então tinha esse monte de gente aí embaixo, né? Então o clero estava desse jeito que a Luísa está dizendo, né? Então tinha aquelas pessoas que estavam fracas, outras estavam meio acabadas, aí tinha aquele povo doente, né? Tinha outro cheio de lama, né? Imagina, meu Deus, né? Mas o clero cheio de lama, cheio de pecado. Então foi isso que a Luísa enxergou. Escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la, né? Aqueles que realmente tinham uma vida coerente, né? Que pudesse sustentar. Porque tem aqueles que são muito fracos, né? Então, a fé é muito fraca, né? A fé deles é muito fraca, eles se sustentam ainda muito em pensamentos humanos, em seguranças humanas, tem uma fé muito fraca, né? Aí tem aqueles outros que são doentes, né? Então, tem doenças espirituais, né? Que não se curaram dessas doenças, né? Então, a pessoa ela é muito pegada a a sua família, por exemplo, né? É uma pessoa que tem muito apego aos parentes, é uma pessoa que gosta muito de estar no meio dos outros, né? Que gosta muito de conforto, que gosta muito de coisa cara, né? Ou então, não sei, é uma pessoa assim muito de... uma pessoa doente, né? Vamos lá, então a pessoa ela tem desordens, né? Ela tem apegos, né? Isso faz ela ficar doente, né? Ela não é uma pessoa sã, não é uma pessoa curada, né? Ela sempre tem essa morbidez de espírito, né? Porque ela é doente, né? Espiritualmente, assim, a alma dela é doente ainda, né? É desordenada, né? Então, a doença, né, corresponde a uma desordem no nosso corpo, uma doença natural, se a gente parar para pensar, né? Então, a gente tá com a doença no fígado, é porque o fígado não tá funcionando do jeito que ele deveria funcionar, né? Ou a gente tem uma doença no pulmão, então o pulmão tá tendo algum problema nele, não tá deixando ele fluir da forma que ele deveria fluir. Então, da mesma coisa a nossa alma, né? Então, se a pessoa tem uma doença na alma, né, a alma dela não consegue amar da forma que deveria amar, porque ela, né, tá apegada a uma criatura, tá apegada a alguma coisa, alguma situação, né, e por causa desse apego ela não consegue se doar, né, para os outros. Então, ela tem um probleminha aí, né, e também não consegue enxergar as coisas com clareza. Então, a Luísa estava vendo esse tipo de gente aí, tá? Vamos lá. Até. Opa. Hum. Assim que essa pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, né? Por causa desse povo, muito egoísta, que cambaleava sem poder estar firme. Nossa, muito, muito sério isso, né? Porque realmente, essa coluna aqui que tá falando é a coluna de Pedro mesmo, que tá representando a parte eclesiástica da igreja, aquela parte rocha da igreja, né? Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despedia de toda sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, certo? Embora alguma escapasse para ter mais oportunidade de degradar-se e enlamear-se, e não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar a todo o mundo. Que impressionante essa figura do Papa que a Luísa está dizendo aqui, né? O Papa é uma pessoa que está ali tentando ajudar a fazer as pessoas enxergar a verdade e sair do pecado, né? E sair da lama, né? Só que aí tem aquelas pessoas que, em vez de se lançar, né, para poder ser iluminado, para poder mudar de vida, para poder conseguir a salvação de verdade, vão ficar cheios de soberba. E aí eles vão fugir, eles não vão querer ser iluminados. Eles vão
correr para as trevas, né? E aí eles vão, além de perder a oportunidade, eles vão se lamear todo, né? Vão ficar todos na lama, meu Deus do céu. Né? Então, assim, todos modo de falar, né? Mas terão aqueles que vão aceitar a luz, sim. Enquanto eu via isto, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvidas se era o sacerdote ou Nosso Senhor, parece-me que era Nosso Senhor, mas não sei dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse-me, né? Então, chamou junto a Jesus e disse: Minha filha, olhe que estado lamentável se encontra a minha igreja. As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas e embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Nossa, que impressionante! Eu, em primeiro, senti um arrepio correr por todo o corpo, eu acho, né? E porque possivelmente não teria força, mas logo me ofereci e pronunciei o Fiat. Enquanto estava nisso, encontrei-me rodeada por muitos anjos e almas purgantes que com flagelos e outros instrumentos a atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava. Saboreava o sofrer, o desejo de sofrer e descansar. Puxa, eu li no lugar errado, né? Vamos lá, tentando entender aqui. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 1, volume 3, trecho 1 de novembro de 1899. Purificação da Igreja, as almas vítimas são o seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício. Enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isto, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo dessa coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas, com minha surpresa, ao olhar, vi que destas pessoas, que era muito fraco, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama. Escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la, assim que esta pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava, sem poder estar firme. Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com raios que despedia de toda a sua pessoa,
fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, embora alguma escapasse para ter mais oportunidade de degradar-se e enlamear-se, e não só estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar a todo mundo. Eu entendi que esse sacerdote que a Luísa viu, que estava celebrando o divino sacrifício, estava chorando e dizendo que a coluna da igreja não tem mais onde apoiar-se. Esse sacerdote era o Santo Padre, o Papa. E no momento que ele estava dizendo isso, a Luísa foi levada a ver uma coluna, né? Que essa coluna ela tinha um cume que tocava o céu, e abaixo dessa coluna estavam os sacerdotes, os bispos, os cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Então, quando ela olhou para essas pessoas, ela viu que uma era muito fraca, uma era meio acabada, outra era doente, outra era cheia de lama. Em cima dessa coluna ficava o Santo Padre, que com correntes de ouro, né, assim como Jesus, né, diz lá no nas 24 horas da Paixão, que aquelas correntes lá que prendiam a ele eram como para nós, assim como correntes de ouro para, né, nos amarrar a ele, para nos prender a ele, para podermos, né, ficar unidas a ele, né, e sofrer junto com ele. Então é essas correntes de ouro que me fizeram lembrar, né, o que Jesus disse a respeito dessas correntes, que são correntes que para atrair, né? E, e essas correntes, né, eram tão brilhantes que enviavam raios que eram despendidos, né, sobre todas as pessoas. E ele fazia de tudo para sustentar essa coluna e para iluminar as pessoas que moravam na parte baixa. Esses que moram na parte baixa, eu entendi que eram os sacerdotes, os bispos, os cardeais e outras dignidades. Ele estava, né, tentando sustentar a igreja, né, a hierarquia da igreja. Mesmo assim, né, tinham pessoas que tentavam escapar, né, para ter oportunidade de pecar, né, de se degradar, de se lambear. E, e não só essas pessoas que ele iluminava, mas ele iluminava todo mundo, né? É assim que o sacerdote, o Santo Padre, né, o chefe dos sacerdotes, chefe da igreja, ela deve trabalhar, né, para poder iluminar a todos, né, ser a fonte de luz, né, de onde os outros vão buscar, né, o conhecimento, buscar sabedoria, buscar conselhos, buscar orientações, né? Ele é essa luz que tem que iluminar a igreja no mundo todo. E enquanto eu via isto, a Luísa diz, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvida se é o sacerdote ou o nosso Senhor, parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza, chamou-me junto a ele e disse-me, eu também, por um momento eu pensei também que podia ser Jesus, esse sacerdote, né, chorando e dizendo que a coluna da igreja não tem onde se apoiar, né? Eu também entendo que deva ser Jesus, sim. Jesus na figura do sacerdote, né? Aquele sacerdote que tinha sido mostrado para ela. Mas aí Jesus é que vem, né, falar para ela, minha filha, olha em que estado lamentável se encontra a minha igreja. As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com as suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denigri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar
esse purulento lodo e curar as suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas, embeleçadas por este sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Realmente é um estado lastimável, né, em que se encontra a igreja, né, que as pessoas que deviam sustentar a igreja, né, que são esses sacerdotes, esses cardeais, esses bispos, né, eles que sustentam as colunas da igreja, e como eles estão fracos, abatidos, doentes, né, essa coluna ela não tem firmeza, né, ela não consegue se, se manter firme, né, ela está, né, balançando, né, e muitos usam, né, dessa fragilidade, digamos assim, da igreja para poder, né, tentar, né, derrubar de vez, né, já que está com a coluna frágil, né, tá fraca, né, é o motivo, como a gente tem visto vários vídeos, né, falando mal do Papa, né, vários absurdos aí tentando derrubar a Igreja Católica, né. Se a Igreja Católica não fosse importante, se ela realmente não fosse o que nós sabemos que ela é, né, não haveriam pessoas querendo derrubar ela, né? E se eles não soubessem que Jesus está realmente presente ali na Eucaristia, eles também não iam querer roubar para poder fazer, né, os sacrilégios, né, que eles fazem com essas espécies, né, de Jesus eucarístico. Então, porque eles acreditam que realmente é Jesus que está ali, porque se não acreditassem, não fariam, né? Não, não daria tanta importância e não queriam destruir tanto assim a nossa igreja, porque ela realmente ela é aquilo que ela diz que ela é. Então, ele diz que o único remédio é o derramamento de sangue, né? Formando um banho de sangue, né? Para lavar esse lodo purulento, né? Essa podridão que tem dentro da igreja e curar as profundas chagas, porque, né, a igreja é o corpo de Cristo, né, que está chagados, né, que está cheio de sangue, né, de feridas cheias de pus, né, que precisa ser lavada com sangue, né, para que seja curada, reforçada, embelezada por esse sangue, que vai fazer com que ela se torne realmente, né, estável e firme, né, como ela começou no início, né, com Pedro, mas também, né, tem aquilo que a Aline falou hoje lá no grupo, né, que o anticristo vai ser esse que vai atrair, né, as pessoas que não são de Deus, né, aquelas que querem ser, ter uma igreja que massageie o ego delas, né, o anticristo ele vai proporcionar tudo para elas, né, uma igreja do jeito que elas querem, talvez, né, uma religião só, né, que já ouvi falar que vai ser assim que vai acontecer, né, e, e quem não, né, não concordar com isso, né, vai ter consequências, né, vai ter que seguir o que ele está mandando, né, por isso que eu vejo assim essa santidade esse dom da divina vontade, né, que é algo interior, é que a gente não vai dizer na época do anticristo, nós somos contra isso, nós vamos participar disso, nós vamos ficar fora disso, né? O coração interior da gente, né, vai ser de Deus e ninguém vai tirar isso de dentro de nós, né? Por mais que a gente possa até concordar, né, obedecer com aquilo que a igreja, né, desses tempos finais aí, né, que já foi falado no livro do céu, que quase não vai ter nem padres para celebrar a missa, né? Essa igreja que vai talvez se transformar numa só religião para todos, né? Unir todas as religiões, a gente não sabe como que vai acontecer, mas a gente já tem uma noção, né?
por tudo que a gente lê, tudo que a gente observa, né? Pelas revelações das místicas, né? Tudo isso a gente vê que está caminhando para isso. E aí nós teremos, né, Jesus dentro de nós. Se nós não tivermos uma igreja para ir, numa missa, né, não ter como comungar, nós vamos estar com Jesus vivendo dentro de nós, né? E aqueles que não conhecerem a divina vontade, que não, mesmo que seja na santidade das virtudes, né? A Aline falou lá que esses mesmos também podem ser enganados pelo anticristo, né? Porque são aqueles que realmente não estão na igreja por amor a Jesus, por amor, né, a Ele. Estão lá porque, né, sei lá qual motivo, ou qualquer outro motivo, que às vezes até acha que é por amor, mas que na verdade não é. Então, essa santidade, ela é para esses tempos, né, onde vai acontecer tudo isso, né, que vai fazer com que a igreja, ela volte a ser estável e firme, vai ter que passar por essa purificação, esse derramamento de sangue e tudo isso, e nós, no nosso interior, vamos estar, né, sofrendo junto com Jesus, né, essa nova, esse novo flagelo que o corpo dele vai passar, né, que é a igreja, né. E aí a Luísa diz, né, que Jesus chamou ela para ser vítima, né, para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis. Ele, né, ele perguntou para ela se ela queria ser vítima e ela diz que, em princípio, sentiu um arrepio correr por medo, porque possivelmente não teria a força. Mas logo me ofereci, pronunciei o Fiat. Enquanto estava nisso, encontrei-me rodeada por muitos santos, anjos e almas purgantes que com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio eu sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer como um docíssimo néctar. Então, quando ela olha para si mesma, né, quem ela é, né, o nada que ela é, né, a pequenez dela e assim nós também, né, por muitas vezes nós nos vemos assim tão incapazes, né, mas ela logo entendeu, né, ela logo entendeu que a força não vinha dela, né, foi quando ela olhou para o alto, né, olhou para Jesus, né, e esses tempos, né, tão incorrigíveis que Jesus, né, mostrou para ela, né, que fez com que ela, por amor às almas, né, dissesse o Fiat. E nesse momento, né, ela foi rodeada por anjos santos, almas purgantes, que atormentavam ela, porque eles queriam que ela, né, já começasse a sofrer, né, como uma alma vítima. Mas ela ficou com medo no início, mas depois ela viu que quanto mais ela sofria, mais vinha o desejo de sofrer. E é isso, né, que o livro do céu vai nos ensinando, né? Esse compreender e aceitar o sofrimento, né, que é algo que não tem, né, como fugir, como evitar. Faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Só que quando a gente aceita e compreende, ele fica doce, ele fica mais, né, de amargo, ele se torna até doce, porque doce no sentido assim de fazer bem, né? Ele faz bem para nós, é um aprendizado, né, um crescimento. E aí a Luísa diz, e muito mais, porque me veio um pensamento. Quem sabe essas penas pudessem ser meios para consumir a vida e assim poder empreender o último voo para o meu sumo e único bem. Né? Quando ela pensou, né? Para ela ficou doce o sofrer, porque ela pensou que aquilo ali seria a razão pela qual ela iria morrer. Né? Ela ia ser uma vítima, no sentido assim de morrer para salvar as outras almas.
E aí ela pensou, né? Vou ser uma alma vítima, eu vou salvar almas e ainda por cima eu vou para o céu, né? Nossa, que maravilha! Então ela ainda estava no básico, né, do conhecimento, né, a respeito de tudo que Jesus ia trazer para ela ao longo da vida dela, todinha, até o último dia de vida na dela, né? Depois de 60 anos, porque ela estava bem no comecinho aqui, mais de 50 anos ainda ela ter de tempo para compreender, né, tudo isso, que não ia ser ainda aquela hora que ela ia morrer. E ela diz, mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Depois de sofrer muito, ela não morreu, né? Como Jesus, né? Não morreu lá no horto de Getsemane, porque não era a hora, né? Dele morrer ainda, né? O que ele passou lá era para ter morrido. Então a Luísa não morreu porque ainda não era a hora, né? Ela tinha muito ainda que crescer no conhecimento a respeito da divina vontade. E ela se lamenta dizendo: ó Deus, que pena que esta frágil carne me impeça de unir-me com o meu eterno bem. Depois disso, viu o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas. Chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentavam a coluna sem fazê-la balançar mais. Quando ela entendeu, né, que ela ainda não ia morrer, né, Jesus mostrou para ela o massacre sangrento, né, que estavam passando aquelas pessoas que estavam embaixo da coluna, que para mim eu entendo que eram os cardeais, os bispos, né, que estavam em total desobediência, né, que estavam desordenados, né, que eram aqueles que estavam trabalhando para o anticristo. Eu entendo isso, né? Se alguém ouvir e disser que não é isso, me corrija, por favor, porque é isso que eu estou entendendo, né? E era uma catástrofe e que eram poucos, né, os que não iam passar por isso, né, por esse martírio aí, por essa martírio não, por esse massacre sangrento, né, que era os castigos, né, que iam ser enviados ali, que iam fazer com que eles caíssem vítimas, né, morressem, né. Mas aquele sangue derramado, aquelas vítimas, né, destroçadas ali, elas eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam. Então, é isso que Jesus nos mostra hoje, né? A purificação é necessária, né? É necessário os flagelos, é necessário que os castigos sejam enviados mesmo, porque não tem outra forma, né? E ele mostra aqui que aquilo eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam. Então, poucos, né, ficavam, mas esses poucos que ficavam, eles se tornavam mais fortes na fé, né? Ficavam mais unidos a Deus. E eles iam ser aqueles sacerdotes, aqueles bispos, aqueles padres, aquela, né, aqueles, aquelas dignidades, né, que antes estavam tentando sustentar a coluna, mas eles não tinham força para isso, porque a força que estava neles não era a força divina, era a própria força deles humana, né, querendo a todo custo sustentar as colunas da igreja. E eles se tornando mais fortes, que eu entendo aqui que é quando eles tiverem o conhecimento da divina vontade, né, que vão ser esses dias felizes que a Luísa está, né, aqui exclamando, né? E depois disso, despontavam dias de triunfo e de paz, né? A era da paz, o reino de Deus. A face da terra parecia renovada. A coluna adquiriu seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes, de longe vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanta honra a Deus que é a sua cabeça, né? Glória a Deus, né, que nos foi revelado, né, que esse dia vai acontecer, né? Eu posso não estar viva mais, mas
meus filhos ou meus netos, eles vão ver esse dia acontecer, né? Para a honra e glória de Deus, esses dias, né, de paz, a terra, né, renovada, né, e a coluna da igreja, né, que vai brilhar novamente, né, que vai estar fortalecida por, por sacerdotes até, digo, né, que vão estar vivendo na divina vontade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, minha pessoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos, eternais, suprema majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe dá, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né? Do volume 3, né? Iniciou o 3 hoje. Novembro 1 de 1899. Purificação da Igreja. As almas vítimas são seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício, e enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar. Então, estava vendo, né, a situação da igreja, né, em plena igreja, né, ao vivo ali, né, ela estava numa santa missa, né, ali, e Jesus mostrando para ela, né. No momento em que dizia isso, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas com minha surpresa ao olhar, vi que dessas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que esta pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme. Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despendia de toda a sua pessoa, fazia quanto
mas podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, embora alguma escapasse por ter mais oportunidade de degradar-se e lamear-se, e não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar todo mundo. Então, que veio assim, o poder, né, do Papa, né? Mesmo que Jesus usa, né? Jesus, a fortaleza está nele, né? Ele nunca tirou que és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Isso dá uma certeza, né? Que Jesus nos mostra, né? A certeza de que é Pedro que está lá, né? Que é Jesus mesmo, e é o poder de Jesus no Papa, né? Mas ele está falando dos membros, né? E mesmo que aconteça alguma coisa com o Papa ali, algumas decisões, né? Tá tudo na vontade, né? De Deus, né? Mesmo que não seja assim, a vontade querida, porque o ser humano as, tudo que acontece lá com o Papa, com o nosso chefe, é porque Deus usa de um mal, ele traz um bem, né? Então, tudo está na vontade de Deus, a gente entender que o que o Papa decide é na vontade de Deus, né? Mesmo que seja forçada essa vontade, né? Que, mas tudo a gente crê que é para o bem, né? É para o bem. Então, dá essa certeza, né? De que o mundo, a nossa igreja católica, apostólica romana, ela é governada por Jesus através do Papa, né? Enquanto eu via isso, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvida se é sacerdote ou nosso Senhor, parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse-me: Minha filha, olha, em que estado lamentável se encontra a minha igreja. As, as mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam e chegam a denegri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar este purulento lado e curar suas profundas chagas, para que, sanadas, reforçadas, embelezadas por este sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Lembrei assim, quando aquele sangue que Jesus derramou no Getsemane, né, pelas almas, porque ali, né, tava os pecados de toda a criação, né? Então, e Jesus suou sangue, né? E aí Nossa Senhora e Luísa começou a levar aquele sangue, né, para aliviar Jesus, porque Jesus já estava a ponto de morrer, né? De tanta culpa, né? De tanto sofrimento das criaturas, né? Porque ele veio para nos salvar e aí o Pai, né, derramou tudo nele, né? Trouxe tudo para ele, né? Os pecados, tudo que estava acontecendo, né? E ele suou sangue, né? E sangue foi derramado ali, né? E aí Nossa Senhora Luísa pegou esse sangue, né? E foi levar, né? Todas as almas, né? Que estavam muitas almas prestes a morrer com o demônio ali, né? Acabando de levar elas, né, para o inferno, né? E, ela foi levando, salvando, né, com o sangue. Então, esse mesmo sangue ali, né, que derramado, né, desses seus
os filhos, né, até sacerdotes cardeais, né, ali que estão sustentando a igreja, que estão fazendo com que Jesus derrame sangue ali, né, que está sangrando mesmo o pecado, né, que eles estão fazendo, né, que eles estão golpeando, né, aí então derrama sangue, né. Então, e nesse sangue que será lavado, né? Como ele levou, Nossa Senhora Heloísa levou, assim, para purificar, para salvar, né? Então, é isso que Jesus está mostrando, né? Que o seu sangue, né? Seu próprio sangue, de novo, né? Porque é a crucificação da igreja agora, né? Foi crucificação naquela época de Jesus, do próprio Jesus por nós mesmos, né? Pelas almas, né? Redenção, mas agora é a redenção da igreja, né? A, a gente está vendo, né? Ontem Jesus mostrando tudo que está acontecendo, né? Qual o histórico desses papas, né? Os futuros papas que vão ser escolhidos, né? A gente crê que é na vontade de Deus, tudo vai ser feito, né? Mas o histórico muito, né, muito desordenado, né? Muito triste, né? Desses papas, né? Que eles apoiam muita coisa, muito pecado, né? Então, é isso, né? Que Jesus está mostrando da igreja, né? Que essa igreja está sangrando pelos seus membros, né? É muito, muito difícil, né? Mas tudo está na vontade de Deus, né? Depois acrescentou: chamei-te para te dizer, queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo e porque possivelmente não teria força, mas algo me ofereci e pronunciei o fiat. Enquanto estava nisso, encontrei-me rodeada por muitos santos anjos e almas purgantes, que com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer como um docíssimo néctar. Aí, ela sendo vítima, né? Jesus quer isso de nós, né? Ele quer esse entendimento, esse fiat, né? Então, Luísa falou fiat, né? E ela sentia docíssimo, como um docíssimo néctar, né? O sofrimento, ele se torna louvável, né? Confortável, né? Mesmo em meio a sofrimento, né? Deus nos dá, né, esse conforto de sofrer por Ele, né? É muito que a gente seja essas vítimas, né? Para estar apoiando Jesus, né? Segurando essa coluna, né? E muito mais porque me veio um pensamento. Quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a vida e assim poder, desculpa, e assim poder empreender o último voo. Desculpa, gente. O voo para ser o último voo para meu sumo e único bem. Ela pensou que ia morrer, né? Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena que esta frágil carne me impeça de unir-me com o meu bem eterno. Então, apesar dela querer, né, unir a Jesus, né, mas não foi a hora, né, só Deus sabe a hora, né, e a hora que ele ia, né, dispensar ela, né, porque o livro
os escritos do livro do céu ainda tinha muito, né, que ela nos ensinar através, Jesus nos ensinar através dela, né? Depois disso, vi o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas, chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Então, essa revolta, né? Nossa, meu Deus. A gente pensa assim, qualquer decisão, né? Porque como está caminhando, né? Do pecado, né? Vindo, né? Esses aqui, o que eles estão apoiando, né? É, os bispos, essas pessoas, os sacerdotes estão tomando rumo diferente, né? Que não agrada a Deus, né? Por isso, a gente pensa assim que na medida que for, às vezes, contrariando mais, né? Pode querer, né, atacar o Papa, né? Mas a gente sabe, né? Jesus, ele deu poder para o Papa, né? E esse poder, né, que ele não vai tirar, né, que está escrito, né, da pedra que é a pedra angular, né, que é o chefe, né, e isso, por mais que ataque, né, acontece como o massacre dessas pessoas aí, né. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentava a coluna sem fazê-la balançar mais. Oh, que dias felizes! Depois disso, despontavam dias de triunfo e de paz. A face da terra parecia renovada, a coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes de longe, eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à Igreja e tanta honra a Deus, que é sua cabeça. Então, esse texto dá tanta esperança, né? Tanta certeza, né? De, de que Deus é que vence, né? De que, apesar de tudo que está acontecendo, né? A certeza é que Deus que está reinando, né? Ele vai reinar e está reinando, né? Que ele nunca saiu, né? Do controle dele, tudo que está acontecendo, né? E a gente crê, né? Deus nos dá essa segurança, Jesus nos dá essa segurança e de crer, né? De que apesar de, né? Apesar de tantas coisas, né? Que a gente vê os noticiários que estão acontecendo, né? Não dá desespero, né? Por- hum, Pelo contrário, né? Dá essa segurança, né? De que sempre de um mal Jesus tira um bem, né? Essa é a maior certeza, né? Que a nossa igreja está sendo purificada e que quem vai, que vai prevalecer, né? É Deus, né? O amor de Deus é a certeza de que mesmo que fique poucos aí, né? Como ele falou, os poucos, mas houve um triunfo tão grande, né? Um esplendor, né? Adquiria seu primeiro brilho e esplendor, né? Então, a vitória é a glória, né? É a glória que a igreja que pode estar passando, está passando por momentos difíceis, né? Mas a glória vai ser dada à igreja, né? A nossa santa igreja católica, né? Amém, Fiat.